a velocidade de um pensamento? Não sei. Rapidão? Pô, pode crer. Mais rápido que a Twitch, né, mano? Vocês sabem me dizer qual é a velocidade do pensamento? Eu não faço ideia, mano. Mas a gente vai descobrir aqui no Ciência Todo Dia. Já vou deixar o meu like e vou deixar o meu comentáriozinho aqui. Não faço ideia, mas vou assistir o vídeo para descobrir. E é exatamente isso que a gente vai fazer, hein? Vamos assistir juntos. Deixa eu ver, depende da quantidade de erva que eu fumo. Tá porra. Tá porra. Ó, isso quem escreveu aí, ó, foi a Cris, tá? Mais lenta que uma diarreia. Porra, é verdade. Aí tu bateu num bagulho muito rápido. Nossa, Tom. Tu transcendeu, hein? Que resposta boa, bicho. Olha, quando a ansiedade ataca, supera a velocidade de um foguete. É verdade também. Mas o foguete é tão rápido quanto o pensamento? Pô. Porque se o nosso pensamento fosse tão rápido, a gente poderia já ter chegado em Marte, né? Enfim, bora ver o vídeo. Você pegue uma régua e peça para um amigo seu levantar essa régua no alto e a brincadeira é que ele vai soltar em um momento. Só que a... Chat, pega uma régua aí, solta e eu pego. Tá bom? Vamos fazer isso? Bora fazer isso? Olha, não fui eu que escrevi isso, foi a Cris, mas eu concordo com ela. Por mais que meu corpo seja limitado, minha mente é livre para explorar o universo. A regra é, você deve fechar sua mão de uma forma que você consiga pegar a régua antes de ela cair no chão. E além disso, você não pode... Quem disse que eu tenho régua? Pô, algum de vocês tem que ter, mano. Tem 10 pessoas aí no chat, alguém tem que ter, pô. De ser avisado quando essa régua vai ser solta com nenhum tipo de sinal. O único sinal é o momento em que ele soltar a régua. Falhei. Você provavelmente incompetente já fez essa brincadeira algum dia. E é um teste muito simples de tempo de reação. Geralmente, quanto mais no começo da régua você pega, menor é o seu tempo de reação. Mas mesmo sendo simples, essa brincadeira nos mostra algo interessante. Existe um intervalo em que a informação da régua sendo solta viaja até o seu cérebro, é processada, e então uma informação para reagir viaja até suas mãos para pegar a régua. E todo esse processo envolveu diferentes células que vão desde as... Eu na faculdade falei, não, que isso. Estão nos seus olhos, até no seu cérebro, até nos músculos dos seus braços. O que eu estou querendo dizer é que por mais rápido que seja, não é algo instantâneo. E eu sei que para muitos que estão assistindo esse vídeo, isso parece algo extremamente óbvio, nem deveria ser pontuado. Mas... Obrigado. Não é que não deveria ser pontuado, acho que deveria ser pontuado, mas... Tipo assim, né? Mas eu quero tentar te convencer de que se questionar se algo é instantâneo ou não é uma pergunta muito mais profunda do que parece. E eu vou começar pedindo para que você pense em uma maçã. Você não precisa fazer nada. Pensa numa maçã. Ele colocou uma maçã na tela. Ele colocou a maçã antes de eu pensar na maçã. Isso aí é mó, velho. Já pensei na maçã, cara. Eu nem pensei na maçã, ele colocou a maçã antes de eu pensar. Pô, que isso? Já volto, seu PD, me fala a resposta depois. A mandar o papo, eu já estudei isso uns anos. Você não precisa desenhar uma maçã, você não precisa escrever. Só pensa numa maçã. Para fazer isso, seus olhos ou seus ouvidos receberam esse pedido e a informação viajou de novo até o seu cérebro. Então eu faço a seguinte pergunta. Quanto tempo demorou para o seu cérebro criar o pensamento de uma maçã? Nós podemos ir até um pouco mais fundo nisso. Quando você está sozinho, tipo, só você e os seus pensamentos refletindo sobre algo no meio da noite. Quanto tempo leva para cada pensamento se formar na sua cabeça? Nesses dois exemplos é muito mais difícil de descobrir se o pensamento é instantâneo ou não. Então se o pensamento não é instantâneo, ele é algo extremamente rápido. Não consegui, tô chapada, falhei. Viu, depende da quantidade de erva que se fuma, mas, pô. O quão rápido? É tipo na velocidade da luz? Ou porcentagem da velocidade da luz? Qual que é a velocidade de um pensamento? Antes de responder, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão com frete grátis pra todo o Brasil. Se você... Opa, que tal você mandar uma de graça aí pra mim, hein?
Pô, adoraria, Pedro Loss. Camisetas de qualidade, não perde essa promoção. Até porque comprando na Lowe's nos próximos dias, você ganha essas pulseiras aqui que não estão à venda na loja. Clica no link E as pulseiras são mó bonitinhas. aqui da descrição ou acesse uselowe's.com.br e comece a vestir o universo junto comigo. Agora de volta Pedro ao vídeo. Loss. Qual que é a velocidade do... Se eu tivesse dinheiro, eu te dava uma já. Ah, Cris, obrigado, Cris. Mas não. Não é pra você me dar uma camiseta. É pro Pedro Loss dar uma camiseta. Eu aceito o dinheiro também. Aí é sem crime. Mas obrigado, do fundo do meu coração. de um pensamento? Essa questão, surpreendentemente, não é nova. E entender como a informação viaja em um ser vivo é tão complexo que a busca por respostas já possui praticamente 2 séculos. Historicamente, os primeiros estudos que tentaram quantificar a velocidade de informação em seres vivos aconteceram numa época em que a própria maneira como a informação é passada na sociedade mudou. Nós até podemos dizer que uma se inspirou na outra. Em 1844, o físico Samuel Morse introduziu o telégrafo comercial com o uso de fios. Era a primeira vez que uma mensagem poderia ser passada de uma forma rápida entre 2 pessoas em 2 lugares diferentes. Eu só preciso de um dicionário específico chamado Código Morse. E eu nem preciso dizer que esse foi o ponto onde a nossa ideia de velocidade de informação mudou. Uma resposta que antes era enviada por carta e podia demorar dias, semanas, até quem sabe meses, agora estava a poucos minutos. Isso é bizarro, né? A gente não... Mano, tá aí um choque de geração que a gente não faz ideia do que é viver num mundo sem mensagens, mano. Né? A maioria, pelo menos. Por exemplo, eu, a Cris... Já vivemos numa época onde as pessoas trocavam cartas, mas não éramos nós que trocávamos cartas, eram as pessoas mais velhas. Hoje a mensagem é ainda mais rápida e cada dia mais a tecnologia avança nesse sentido, possibilitando a troca de áudios, imagens e até Nem minha irmã, que é tipo uns 8 anos mais velha que eu, viveu isso. vídeos rapidamente. Você pode falar de maneira quase instantânea até com um astronauta que tá na ISS. Mas o ponto é que, pra época, mesmo sendo minutos, já foi o suficiente pra mudar a perspectiva da rapidez de uma informação. E não demorou muito pra que a questão se voltasse pra nós mesmos. O quão rápido é um pensamento? Naquela mesma Total, eu já troquei carta. Eu trocava com uma ex-namor, mas por opção mesmo. É tipo uma questão romântica. década, o fisiologista alemão Hermann von Helmholtz fez experimentos justamente para calcular a velocidade desse processo. Helmholtz fez experimentos de reação tanto em animais quanto em humanos. Em um dos experimentos, ele dava pequenos choques em diferentes partes do corpo de uma pessoa e pedia para avisar quando sentisse. Bzz, ai! E desse experimento, ele concluiu que a distância até o cérebro afetava o tempo de reação. Ou seja, se o choque fosse dado no pé, teria... Uma pergunta, vocês terminaram por carta também? Imagina, você escreveu a carta de finalização de relacionamento, colocou no correio e você tá namorando ainda com a pessoa. E a pessoa recebe e fala, pô, você não me falou antes. teria um tempo diferente. Também a gente falava todo dia por mensagem, mas como ela é de São Paulo, a gente se mandava coisa. Não, por mensagem mesmo. Terminar por mensagens é fogo. Acontece, né? Eu sinto muito, Cris. Diferente do que se fosse na coluna ou nos braços. Inclusive, ele foi um dos primeiros a chegar nessa conclusão. Os experimentos de Helmholtz e os telégrafos tinham em comum o avanço da ciência e tecnologia na época. Mas Que destreza. Eu tenho que colocar o que destreza. Chat, depois desse vídeo a gente precisa organizar quais áudios eu ainda tenho que colocar na live, tá? mais especificamente o eletromagnetismo. Foi justamente nessa Essa é a minha melhor amiga até hoje. É que você falou que é ainda sua amiga, né? Depois de ter terminado. Pode crer. época que nomes como Faraday e Maxwell contribuíram com o avanço do eletromagnetismo que possibilitou o avanço da tecnologia. E inclusive foi justamente com o uso do telégrafo e com o eletromagnetismo que cientistas começaram a ter uma ideia de como um neurônio poderia funcionar. Afinal, nós estamos falando de uma época em que não existia nada wireless. Tudo dependia de fios. E a ideia dos neurônios era justamente algo semelhante a um fio que passava informação. Além disso, os dois utilizam impulsos elétricos para passar uma informação para frente, claro que cada um de uma forma diferente. Isso impulsionou ainda mais a busca para calcular a velocidade de uma informação sendo transmitida no hardware do corpo humano, que são os neurônios. Mas Hardware do corpo humano. Meu Deus do céu. Às vezes comprava coisa online e mandava direto pro endereço dela também. Saquei. a resposta não era esperada.
Cada pesquisador chegava em um resultado diferente, às vezes até mesmo com experimentos semelhantes. E isso porque a coisa é muito mais complexa do que parece. O que eles e diversos pesquisadores ao longo do tempo perceberam é que o tempo de reação varia por causa de diversos fatores. A idade é um fator importante. Crianças e pessoas jovens, em geral, parecem possuir um processamento mais rápido. Outro fator é a própria temperatura do corpo, que pode interferir em como a informação é propagada. Doenças neurológicas e alguns traumas também podem interferir. Alguns pesquisadores sugerem que fatores psicológicos, como depressão, também podem ser variáveis que mudam de pessoa para pessoa. Sem contar fatores evolutivos. Existem situações em que nós precisamos reagir tão rápido e se colocar em um estado de alerta tão rápido que parece que o nosso cérebro foi tunado para conseguir reagir melhor. É o que a adrenalina causa, né? Inclusive nos leva ao ponto de que nós não possuímos apenas um tipo de neurônio. Cada um tem uma função diferente e pode ter uma velocidade de transmissão diferente. E as propriedades que cada neurônio tem também precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, a existência de uma capa de proteína ou a grossura de um neurônio. Mas até aqui eu joguei muito o nome neurônio no ar, então vamos dar um passo para trás. Eu quero falar sobre neurônios e por que eles são os protagonistas dessa história. Se a gente considerar que o processo de um pensamento é como um software de computador, então os neurônios são o hardware que permitem isso. Pronto. Os neurônios são as peças-chave. Esse negócio de misturar um pouco de tecnologia com um pensamento, daí ó, o próximo vídeo dele já tá falando assim, então pessoal, vamos botar um chip no cérebro já! Que permitem que a informação seja transmitida de diferentes partes do nosso corpo para o cérebro e vice-versa. Eles são células que apresentam 3 componentes principais, que são os dendritos, soma ou corpo. Então o meu é Windows XP. Que isso, mano? O celular e o axônio. Só que pensa bem, o Windows XP é bom pra caralho, tá? Ele só não é utilizado até hoje na maioria das empresas, que se dependesse delas, elas iriam, tá? Elas ainda utilizariam o XP. Porque a Microsoft não atualiza mais. Mas, se eu não me engano, ele ainda é o 3º sistema operacional mais utilizado no mundo. Se eu não me engano, o Windows 10 ainda tá em primeiro. Em segundo tá o 11. Aí eu acho que tá entre o macOS e ele. Tipo, então entre os quatro, assim. Exatamente, eu não atualizo mais. que além dessas 3 existem outras estruturas. Voltei, o que eu perdi? A gente tem o Windows XP na cabeça. Como, por exemplo, o cone axonal e o terminal axonal. Mas vamos focar nas 3. O sinal que vai ser passado começa nos dendritos, passa pela soma. What a week, bro. What a week, bro. E vai pelo axônio. Existem propriedades no Windows XP melhor do mundo. Pior que é mesmo. O Windows XP era tão foda que ele tinha uma coisa que o Windows 7 não tinha. Quando você usava o Windows 7 por um tempo, ele ficava muito ruim. Que ele enchia de cache e não tinha um sistema próprio do Windows pra fazer essa limpa. Porra, era ruim pra caralho, mano. Olha, depois de tanto neurônio que eu queimei, acho que o Windows XP é muito. Que isso? Não, mas o Windows XP é muito. O Windows XP, gente, tá entre os 4 mais utilizados do mundo, gente. Boa tarde, chat. Boa tarde, chat. Olá, Dequinho. Como é que você tá, meu querido? Tá bom? Os neurônios que impedem que o sinal seja passado no caminho inverso. Os neurônios variam de... Eu amava o XP, conseguia fazer a ativação dele pelo executar. Caralho. Tamanho de espessura dependendo da função que eles exercem, do local em que eles estão e até mesmo variando de pessoa para pessoa. E curiosamente, de uma forma bem parecida com fios condutores, quanto mais largo for um neurônio ou um fio, mais rápido e mais sinais são passados. Quanto mais espessura um neurônio tiver, mais informação pode ser passada e isso também reflete no tempo que dura a transmissão. E uma curiosidade é que se todos os neurônios do cérebro fossem do tamanho do neurônio mais largo que nós temos, o cérebro seria tão grande que nós não conseguiríamos passar em portas. Existem diferentes tipos de neurônio, mas de uma forma... Não, a gente ia ser o Megamente. Perdeu eu contando de uma ex. É verdade. Onde tem Windows, tem um Deco que aprende a ativar por script. Windows 11 tá aí, hein, Dequinho? Muito geral, eles podem ser divididos em 3 classes. Apesar que, mano, o Windows 11 lançou quando? Em 2021? Foi 2021? Foi 2022? Mano, e a gente já tá uns aninhos aí, eu acho que ele vai terminar meio flopadinho, mano. A Microsoft tá tentando enfiar ela abaixo. Esse eu já sei, Jage. Ele já sabe que existe, Microsoft! Que?
sinapses. Neurônios sensoriais, como o próprio nome indica, atuam na transmissão do que acontece dentro e fora do... Você sabe o mesmo esquema do 10 para ativar pelo PowerShell. Exatamente, mas isso não impede para o menino Dequinho, que é muito estudioso, comprar a chave dele e utilizar. Óbvio, ele só sabe, não faz, exatamente. Calma, Microsoft, que isso? Manda uma chave daí do Indiana Jones que a gente tá tudo tranquilo. Do corpo. Neurônios motores estão associados com comandos para os músculos, para os órgãos e para as glândulas. E os interneurônios fazem a parte de comunicação entre neurônios sensoriais e motores. Mas eu estou falando de uma forma bem geral. É importante ter em mente que quando nós falamos do corpo humano e principalmente de neurociência, a coisa é sempre mais complexa. Só que pro intuito desse vídeo de responder a pergunta de qual que é a velocidade do pensamento, essas definições gerais... Mano, o lance da neurociência é que para estudar o cérebro, você precisa ter um exemplar em ativo. Só que não é muito fácil trabalhar com isso, tá ligado? Então tem que lidar com muita pesquisa. Martelinho no... Quê? Curiosidade, existe um exame feito para testar se existe uma resposta entre os neurônios motores. Esse exame tem papo de 200 anos e é utilizado até hoje. Já vamos servir. Fechou! Agora nós temos uma noção de como que o hardware funciona. Então, como que o software funciona? Esse é o projeto que a gente vai fazer junto contigo na semana do zero ao programador contratado. E o melhor é que tu não precisa saber nada de programação para fazer ele junto com a gente. Porque a gente tá falando de cérebro e tá usando Windows como exemplo. Ninguém aqui quer programar. De maneira bem ouvi o Google. Simplificada, dendritos recebem sinais, os sinais são processados e eles são passados pelo axônio. Mas tudo isso envolve muitos fenômenos que inclusive usam física quântica no meio do caminho. Então, vamos com calma. Os dendritos são responsáveis... O cérebro é o órgão mais misterioso do corpo, ainda há muitos segredos nele. Sim, mano. Justamente por conta disso. Consiste em pequenas agulhas em pontos específicos que enviam sinais elétricos. Por receberem os sinais que podem ser excitatórios ou inibitórios. Sinais excitatórios podem fazer o neurônio disparar ou gerar um impulso elétrico, e os inibitórios evitam que o neurônio dispare. Como um único neurônio pode receber diversos sinais ao mesmo tempo... O nosso cérebro funciona com 1 e 0, bicho. Que loucura. Que bagulho esquisito da porra. O que define se vai ser disparado um sinal ou não é a soma de todos os sinais, tanto os excitatórios quanto os inibitórios. Se a soma tende para a excitação de um impulso nervoso, nós chamamos de potencial de ação, que vai ser propagado por todo o neurônio através do axônio. O mecanismo que faz esse impulso elétrico passar é a diferença de potencial entre o interior do neurônio e o exterior. Nós podemos dizer que o sinal elétrico é propagado quando existe uma troca entre o meio interno e externo, dependendo do potencial. E isso é feito através de proteínas específicas que se abrem, possibilitando essa troca. Provavelmente você já deve ter visto ou até feito aquele experimento da pilha de Daniel, onde existe essa troca de íons. Eu fiz. Olha, eu sou eletricista, é lógico que eu fiz. Como é que é mesmo? Explica pra gente. Aqui nós estamos falando de um fenômeno parecido, mas a troca é definida... Droga, ele não explicou. ...definida por um processo... Como pode alguém ser inteligente e bonito dar até raiva? Obrigado. ...biológico. Quando essa diferença de potencial está acima de um valor, cria-se esse potencial de ação que vai mandar informação pra frente. Em alguns casos, a diferença de potencial... Agora é foda, você ter lançado, temos o Jaja aqui, né? É sacanagem também, né, gente? Ah, pô. Quando eu faço, faz sentido a piada. Quando vocês fazem, eu me sinto mal, mano. Então não passa um sinal pra frente, ou passa, mas ele vai ficando mais fraco, que é o chamado potencial graduado. E depois de o sinal passar e ocorrer essa troca, o canal volta para a polarização original e entra em um período refratário que é associado à inativação dos canais. Essa inativação impede que o sinal elétrico volte na direção em que ele veio. Isso força ele em uma só direção. O processo todo parece mais ou menos com esse daqui. Tá, ele vai chegar ao final... Deixa eu ver. O jogo que todo mundo pede pra eu jogar, Axon Terminal. Despolarizado, repolarizado, despolarizado, descansando. Descansando, repolarizado, despolarizado. Do axônio e vai precisar passar para outro neurônio, e aqui entra um segundo processo de informação. Sinapse, o melhor podcast de ciência disponível na sua plataforma favorita. Não, é sério, gente. Caralho, o cara puxou um ad firme, hein? Fala das sinapses mesmo, não do podcast.
Quando o sinal elétrico chega ao final do axônio, ele libera neurotransmissores através de processos químicos. E esses neurotransmissores vão ser recebidos por outros neurônios que vão continuar o processo de passar a informação até chegar ao seu cérebro ou à sua parte do corpo. Só que eu acho importante apenas deixar uma nota de que existe um outro tipo de estrutura no sistema nervoso chamada de glia. A glia tem várias funções. Algumas delas incluem ajudar na estrutura dos neurônios, controlar a diferença de íons no ambiente, De totalmente do nada. Ele costuma fazer muito dos isso. neurônios, e alguns até sugerem que alguns tipos podem participar do processo. A velocidade de todo esse processo varia com o tipo de neurônio e também com aqueles outros fatores que eu citei anteriormente. Alguns podem transmitir até mesmo a velocidade de 120 metros por segundo, enquanto outros transmitem a menos de 2 metros por segundo. É difícil dar uma resposta precisa porque o sistema nervoso é tão complexo que muitas vezes envolve a transmissão de 2 ou mais tipos de neurônios. Mas uma média para velocidade em um neurônio é de cerca de 40 ou 50 metros por segundo. Ok, isso é extremamente rápido, mas ainda assim não chega nem perto da velocidade em que campos elétricos e elétrons se propagam em fios condutores. Então será que é possível acelerar um neurônio? Fazer essa transmissão ficar ainda mais rápida? Toma um MD pra você ver o que acontece, né? A resposta é que sim, através de uma substância chamada mielina. Essa Que isso? substância pode estar presente envolvendo o axônio e servindo como uma espécie de fita isolante que impede uma perda de sinal. Algo que inclusive nós precisamos em fios condutores. A gente precisa do isolante. Quando ele começou a palavra com M, eu pensei, caralho! Balinha de mielina, é isso mesmo? Tipo, ele não perder a... Exatamente. A mielina faz esse papel pro neurônio, então ela ajuda a manter o sinal e a gente não perder. E meu irmãozinho que não gosta de live porque não dá pra botar em do 2x. Meu Deus, tá brincando, Cris. Mas isso é padrão, mano. É padrão. Normal. Tá quente hoje? Demais, Ariel. Tá muito, mano. E a informação que está sendo passada. Mas não... Pô, mas, cara, isso é um bagulho foda. Tipo, parando pra pensar, esse lance é que a gente realmente tá tendo uma geração que vai ficar muito mais ansiosa, que não aguenta mais ter uma comunicação decente. Tipo, o tipo de pessoa que recebe um áudio e fica puto. Faz a live em 2x, Juji. Pô, mas aí vocês vão ter que ver uma live meio que, sei lá... Eu tenho que começar a live e vocês vão começar a receber a live, tipo, na metade do tempo depois? Basicamente? É isso. E que não sabe o que é catupiry. Ô, Deco, mas vamos ser bem sinceros. A gente tava falando sobre esse bagulho ali lá no Discord, mas faz sentido eles não saberem o que é catupiry, mano. Na escola, ele reclama que a professora é lenta também. A professora tá falando em velocidade normal. Ai, professora, por que você não fala em 2x? Mano, então, estudos dizem que LSD cria ligações clínicas... saúde. Ligações químicas nas sinapses, sim. Pior que ele já fez o teste de QI, ele tem alto pra gênio. Daí assiste 2x e ainda consegue contar o vídeo todo. Não, Cris, mas peraí. Primeiramente, teste de QI não é requisito pra inteligência, né? Vamos começar por aí. Mas, e sim, as crianças são mais dinâmicas, elas prestam atenção em mais coisas 2x. A questão é que o mundo não vive em 2x, tá ligado? E aí pode ser que a boa parte das crianças ainda continuam mais ansiosas. Tentar falar que nem o Eminem e bota o vídeo de react 2x. Foda, mano. Não é apenas isso que a mielina faz. QI de cu é rola, desculpa. Assim, controla um pouco aí, irmão. Não precisa ficar tão revoltado. Algumas pessoas ainda acham que QI é um bagulho relevante. Mas não é. A inteligência ela é muito diversificada. Ela também acelera a passagem através de um fenômeno chamado de condução saltatória. Pior que não, ele só se irrita com o barulho dos colegas. Por acaso ele faz parte do espectro? Mas falando na moral, o QI é uma pseudociência extremamente elitizada. Sim. Sim. Isso justifica pelo fato dele se irritar com o barulho dos colegas. Basicamente, o axônio não é completamente revestido com mielina. Existem alguns buracos. Ele é autista nível 1. Então. Mas essa nomenclatura ainda é válida até hoje? Só pra saber. Eu não sou gênio. Explica muita coisa. Mas tô dentro do espectro total. Misofonia me mata. Só uma pergunta, o que é misofonia?
Sim, essa sim. Ah, tá. Com todo respeito. O que é misofonia, gente? Mentira da ignorância. Também não sei, fiquei boiando. Caralho, um arrombado quase me atropelou. Eu estou... E estourou a traseira de um outro carro. Ainda bem que ele não estourou só a traseira. Deve ser que se irrita com o som, gente comendo e tal. Tipo, eu vou pesquisar, né? Perguntei pro Deco, mas acho que o Deco tá falando assim, caralho, você tá com a ferramenta mais foda do mundo. Deixa eu ver. Exposição ao som, é literalmente isso, né? A misofonia pode causar uma reação ao som como gotas d'água, mastigação, chiclete, ruídos. Eu não gosto de mastigação, não. Desculpa. Não, eu pensava que você ia responder. Tô trabalhando. Ah, tá, pô. Justo. Nem se preocupa, mano. O erro é totalmente meu. Outros nomes. SSSS. Pô, é foda. O nome se chama misofonia e a pessoa chama um bagulho de... Deixa eu ver. Como batidas de lápis. Pessoas com misofonia podem ficar irritadas, furiosas ou até mesmo em pânico quando ouvem sons desencadeantes. Não, assim, eu vou ser bem sincero. Pode ser... Foda. Transcendeu aí, Tom. Realmente. O tratamento pode envolver terapia, recomendações de estilo de vida, como o uso de proteções auditivas ou de criação de zonas livres de ruído. Espaço de convivência. Aí tô inserindo uns docs aqui enquanto você assiste e comento, pode crer. Mesma coisa de fobia de palavras grandes ser uma palavra... É verdade! É uma palavra gigante. Mano. Fobia de palavras grandes. É uma palavra enorme. Gente, olha o nome disso aqui. Hipopotomonstroesquipedaliofobia. Puta que pariu, tem 33 letras, mano. Esta palavra indica a fobia de pronunciar palavras grandes e complexas, principalmente em público, afinal dá medo de errar. Mano, olha o tamanho dessa porra. Mano, eles fizeram muito de propósito. Isso aqui eles fizeram muito de propósito. Eu falo assim, eu não consigo ler isso. Por quê? Porque eu tenho... Não consigo. Não... Mas só de sacanagem, mano. Se você, por exemplo, gritar do meu lado de surpresa, minha reação vai ser gritar de volta pra você. Eu me travo todo, fecho os pulsos e muitas vezes parto pra agressão. Entendi. O foda é a psicóloga tendo que ajudar meu maninho a saber perder. O problema é ela conseguir ganhar dele. Como assim saber perder? Agorafobia de palavras que são a mesma coisa na ordem certa e ao contrário. Só que, só de sacanagem, essa palavra não precisava de tanta coisa. A palavra tem 2 prefixos que significam a mesma coisa. Fizeram de sacanagem, palíndromo. Em jogos? Buracos onde não tem revestimentos, e esses buracos são chamados de nódulos de Ranvier. Até cubanos. Mano, a minha quinta série vaza quando eu vejo a palavra até cubanos. Nódulos de Ranvier permitem que o sinal pule de um nódulo para o outro sem a necessidade de passar por todo o comprimento do axônio. Imaginem que esses nódulos funcionam como uma espécie de atalho que encurta a viagem que o sinal tem que fazer, que por sua vez acelera todo o processo. E além disso, quanto maior o diâmetro do axônio, menos resistência o sinal tem durante a passagem. Combinando essas duas propriedades, alguns neurônios conseguem alcançar 3 vezes acima da velocidade média comum. E agora que eu expliquei como que funcionam as células que... Aí fobia de palíndromos. Gente, eu tenho aí fobia, a ibofobia, sabe por quê? Porque eu não posso ter o nome de Jage. Pronto, não me chamem de Jage. Constituem nosso sistema nervoso e como que elas transmitem informação, nós podemos voltar à pergunta do vídeo. Qual é a velocidade de um pensamento? Nós temos a velocidade que os neurônios transmitem e nós podemos calcular o tempo de reação. Então... Meu Deus!
Senhor, não doeu tanto assim, eu duvido muito. Nós temos a velocidade que os neurônios transmitem. Olha a cara dele, mano. Ele sofreu muito, nem encostou direito. Tempo Nossa, nem apertou. Nossa! de reação. Então, isso não pode ser assim tão difícil de responder. Mas nós estamos falando de uma rede composta por 86 bilhões de neurônios que estão espalhados pelo corpo. Alguns são relativamente simples, como os neurônios envolvidos no reflexo patelar. É só você usar um instrumento simples que até você consegue calcular. Só que quando nós vamos pro cérebro, a história muda completamente. Pode estar inflamado, eu como bailarina sei bem disso, pode crer. Diretamente de shooter, homem sentindo muita dor. Estamos falando de um sistema extremamente complexo, e quando eu digo extremamente complexo, não é só o modo de falar. Olha só para um tipo de neurônio que é encontrado em uma parte do cérebro chamado cerebelo. Percebam o tanto de ramificações em que cada uma recebe informações de não sei quantos outros neurônios que cada um também tem suas ramificações. Nós não conseguimos dizer exatamente quantos neurônios estão envolvidos em um pensamento, porque isso pode envolver diferentes regiões do cérebro, e principalmente quantos tipos de neurônios estão envolvidos no processo. Não é uma pergunta simples e com uma resposta direta. Isso sem contar que muita coisa influencia, como a idade ou a presença de algum distúrbio, a temperatura, até mesmo o ambiente. E quando eu falo ambiente, eu estou falando das nossas próprias experiências individuais também. Porque se eu já sei algo, provavelmente o pensamento virá mais rápido pra mim do que pra alguém que está vendo e aprendendo aquilo pela primeira vez. O que eu estou querendo dizer é, nós não podemos saber qual que é a velocidade de um pensamento. Nós só podemos saber que não é instantâneo e é bem menor do que a velocidade da luz ou a velocidade que elétrons se movimentam. Você também pode considerar a velocidade média de propagação de um neurônio, que já é algo que pode nos dar uma ideia. Nós só podemos concluir que há uma velocidade bem rápida até mesmo para nossa sobrevivência. A neurociência é uma área muito ampla com muitas questões que ainda estão sendo respondidas. Afinal, estudar um dos hardwares mais complicados conhecidos é um desafio. Existem pesquisas em andamento que tentam entender como que o cérebro reage a estímulos e quem sabe dessa forma conseguir responder sobre o pensamento. Nós ainda temos um longo caminho para entender 100% de como o cérebro funciona e como pensamentos são gerados. Basicamente, o que o Pedro Loss falou é que a nossa linha de raciocínio, a nossa velocidade de pensamento, ela fica entre 0 e 299.792.468 metros por segundo. Tá nesse meio. Tá ligado? Tá por aí, entre 0 e esse valor. Não é difícil de achar. Afinal, a nossa consciência é até hoje uma das grandes questões abertas da humanidade, mas isso vai ter que ficar para outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Não, outro vídeo não! Brincadeira, gostei. Ó, olha esse cérebro 3D. Foda, gostei. Eu sempre gosto muito dos vídeos. E você, pessoal do chat, vocês entenderam o que ele estava querendo dizer? Se não entenderam, entra pro time. Se entenderam, entra pro time. Tá legal aí também. Um beijo pra vocês. Comenta e dá like. Tchau.